Esse aqui é o Criminal Plotter, ele é um CNC Plotter, machine. Ele é em formato de L, ele não tem o formato de uma Core XY, mas acho que é a CNC mais simples possível de fazer, os motores se mexem, tá? E o que ela faz esboço facial forense. Eu acho que você sabe o que é isso, né? Mas aí botou a imagem para mostrar, né? Geralmente na ausência de DNA, ausência de outras mídias. Era o antigo retrato falado, que hoje está um pouquinho em desuso, mas eu quero ver como é que as pessoas estão usando lá na criminalística ainda. Beleza. Bom, enfim, então basicamente o que ele faz? É uma máquina que faz esboço facial. A nossa motivação ela é bem simples, acho que o senhor vai saber melhor do que a gente, mas eu coloquei 3 dos vários documentos que a gente usou para comentar dados. Então esse aqui basicamente fala que o Brasil é o país mais violento, do continente mais violento do mundo, tornando ele de 50 mil homicídios anuais. Em 2016 bateu 65 mil, mas o roubo é muito grande também, muito maior do que a média do OCDE. Esse aqui é um relatório da Depol falando como a solução de casos é baixa, abaixo de 60% para casos de roubo, abaixo de 30% para casos de homicídio. Isso que é uma reportagem bacana, é a única que eu achei a respeito, o único documento que tinha respeito, que fala da ausência de peritos. Então, se você for olhar a média da ONU, que é 1 para cada 5 mil habitantes, um perito criminal, a gente tem 1 para cada 40 mil. E essa média ela ainda é feita para países ali perto da média da OCDE, não é para um país como o Brasil, então teria que ser muito mais. Então é tenebrosa a situação. E daí a nossa ideia era tentar democratizar um pouco o acesso a peritos criminais, pelo menos essa parte específica. Né? Dito isso, então aqui nossos componentes, né? Então é bem simples. A gente imprimiu tudo lá no meio. Certo. Os custos aqui. Beleza. Qual é o embasamento por trás do esboço? Isso aqui foi uma pesquisa teórica que a gente fez. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui já é comum, você ter essa interface gráfica, faz o drag and drop, eu tenho um banco ali de geralmente 2.000, 3.000 componentes faciais de tudo, e a gente não tinha isso e a gente pensou em recriar uma. Daí a gente fez uma pesquisa ali, então se você pegar, por exemplo, começou a década de 60, que são reconhecimento facial, década de 80, 90, ali deu um boom com inteligência artificial e deixaram de usar por padrão os chamados marcadores subjetivos, né? Então a gente parou, então não era mais útil pra gente, a gente queria justamente os marcadores subjetivos. Então o que acontece é que a gente acabou pegando esse algoritmo de 1970, desses dois autores, Harman e Goldstein, que basicamente a ideia deles era assim, eles tinham uma pergunta, né? Quais são as coisas que fazem diferenciar um rosto do outro? Então eles elencaram essas 9 componentes faciais aqui, dividiram em características, e basicamente era o seguinte, eles chegavam ali e pegavam, tá aqui uma pilha de rostos, tá? O cara que eu quero, aí ele ia lá e dava uma descrição, tipo, ele tem um cabelo assim, não sei o que. Vai pegando os fenótipos. Vai fazendo divisão binária. E o cara viu que em mais de 70% dos casos, ele deu uma pilha de 255, mais de 70% dos casos, o povo conseguia ter o certo entre as últimas 13, e em 50% dos casos, aproximadamente, eles conseguiam encontrar quem era. Só por isso daqui. Então eles falaram assim, nossa, até eles que acham que não chega a ser tão bom o algoritmo. Então a gente fez uma adaptação desse algoritmo, que seria assim, bom, se eu tenho cabelo, ele tem aqui no caso 3, 6 e careca não existe, então 3, 9, 18, mais uma 19, aqui você tem 27, aqui você tem 9, aqui você tem 27, né? A gente foi calculando, dá aproximadamente 120 ao todo, então basicamente a gente falou assim, vou fazer 127 bocas, vou fazer 127 narizes, vou fazer 9 orelhas, vou fazer 27 olhos, por aí vai, dá aproximadamente 120. Então a gente tinha 120 características, claro, se você for querer fazer uma conta, você tem ali 500 milhões de rostos possíveis, mas na prática vai ser um pouco menor, mas ainda assim é uma coisa legal. Quem fez os desenhos foi a Laura, ela fez todos os desenhos mesmo, mais de uma vez até, a gente se bateu um pouco até achar a precisão ideal. Mas é essa a ideia, a gente teria traços faciais prontos que a pessoa iria olhar e escolher. Aí aqui ficou um esboço do catálogo, não está do jeito que a gente gostaria, no sentido de que aqui você pode ver que a gente tem várias coisas, por exemplo, você tem a testa, você tem, entre outras coisas, a gente juntou algumas delas no que seria rosto sem nada, tipo, imagina que você não tem um nariz, nem isso aqui, nem o cabelo, a gente fez um modelo só para poder imprimir. Então o nosso catálogo, na prática, ele não conseguiu ser tão eficiente quanto a gente gostaria, por uma questão de tempo mesmo. Então a gente fez um enjambre ali. Então a gente tinha olho, tinha nariz, tinha boca, tinha tudo isso daqui e tinha mais o que mais o que você vai ver, o que a gente chamou de 000. Aí um pouco da parte técnica. Para a explicação da parte técnica, vou tentar resumir de uma forma que seja possível entender o que faz por trás dos panos. Então, basicamente, a gente tem o nosso controlador, que vai ser o Arduino, e ele vai receber como input na verdade, ele vai receber como input apenas o teclado, que são os dígitos que a gente vai teclar.
Com isso daí, através da alimentação, ele vai utilizar o Python externamente, por isso que é uma flecha dupla, por causa de algumas limitações. Então, através do Python, ele vai receber algumas informações e vai mover esses motores, né, no caso o driver, e vai mover o motor em Z, em Y e em X. Você quer que eu mostre o diagrama completo ali para ficar... Pode. Aqui tem... Pode passar passagem, né? Não, o esquemático? É o esquemático dos motores de passo, Arduino e tal. Aqui tem umas observações. O Arduino tem muita limitação, então a gente teve que adaptar muita coisa aqui por causa da falta de portas e porque algumas portas dele é para comunicação, né? Sim, não tem problema. Pode... Esse aqui é um detalhamento dele que ele falou antes. Então, qual que é o funcionamento? A gente tem o usuário, que seria a vítima, e ela vai ter o teclado e ela vai ter isso daqui, que esse aqui é o nosso catálogo de componente. Então, ela vai identificar o que ela quer desenhar aqui, é um desenho por vez. Então, ela pega e vamos supor assim, eu quero esse primeiro aqui, que ele é 100 código dele. Tudo bem. Toda característica, por exemplo, olho vai começar com 1, boca começa com 2, essa é a antena. Então, na hora que ela digitar isso daqui, através do Numpad, ele vai pegar e vai enviar para o Python essa informação. Do Python, a gente tem um banco de matrizes. Sim. Dessas matrizes, ele supõe imagens, né? Porque de imagens converte para matriz. Claro. Então, as imagens, a gente precisa que a gente tem que ter um banco de imagens, de retratos, de características. Através desse banco, ele converte para matriz, e de matriz ele vai fazer o seguinte, a matriz, ela é binarizada. Então, a gente só tem 0 e 1. Onde tiver branco é 0. Onde tiver preto, onde tiver cor preta, é 1. Então, basicamente é isso. Então, ele vai ler linha por linha e onde ele encontrar um ponto preto, ele vai salvar em uma fila, depois ele vai mandar tudo em ordem para o Arduino. Então, o que ele vai fazer? Leu a matriz através de fila, né? No caso, o FIFO, vai mandar para o Arduino e o Arduino vai pegar, vai comparar se a posição que ele está atual, se é maior, menor, ele vai fazer essa comparação para ele poder mover para a posição atual. Utiliza-se o método de pontilhismo para o desenho por causa de algumas limitações técnicas da matéria. Então a gente não pode utilizar software de terceiro, portanto a gente utilizou finalização por pontos. Então, ao final dele desenhar uma única característica, ele vai pegar essa característica que ele desenhou e vai salvar num diretório. Depois disso tudo, ele vai retornar de novo para receber mais informações. Então, eu posso desenhar o olho, agora eu quero desenhar cabelo. Então, vou lá inserir. Ok. No final, desenhei tudo, tá? O rosto completo. Eu vou finalizar e ele vai gerar, então, uma matriz final. Ele soma todas essas matrizes de componente. E vai fazer o processo inverso, né? Agora, em vez de converter de imagem para matriz, ele converte de matriz para imagem e salva esse PNG no diretório. Pode passar. Então, nós temos duas coisas. Nós temos a imagem, que é salva depois, e a gente tem também o desenho pronto. Então, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é uma evolução de como que estava sendo, por muita limitação eletrônica, né? Então, aqui a gente estava utilizando alguns passos, testando, a gente não conseguiu usar nada pronto, foi tudo do zero. Nenhuma biblioteca funcionou e a gente não pôde usar software terceiro. Então, a gente teve que criar essa biblioteca para atuar por polos, né, nesse motor e passar, inclusive, o nosso passo. O passo ele é um while, enquanto tiver esse tempo, esse é o passo. Então, a gente testou com alguns passos e a gente foi evoluindo, então o nosso projeto até chegar no resultado final. Pode passar qualquer. Então, aqui é um exemplo do que ele é salvo. Então, nós temos a primeira coisa, o desenho, e nós temos também essa outra imagem final. São os dois. E aqui ele tem o código resultante de cada componente que foi utilizado. Por que isso daqui é muito importante salvar isso aqui? Porque a gente consegue, durante um mês fazendo essas impressões, no caso, a polícia poderia levantar dados de qual que é o rosto que tem a maior tendência de ser tal assassino. Por quê? Vamos supor, eu estou fazendo a descrição de um assassino mesmo. Então, assassinos tendem, vamos supor, tendem a ter o cabelo desse tipo aqui. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai analisar qual que é a característica que mais aparece para poder utilizar futuramente, ou criar um rosto
de qual que é o que mais aparece, ou se a pessoa não tiver, por exemplo, informação, eu não lembro de qual que é o cabelo, então a gente utiliza qual que tem a maior probabilidade. Então esse seria um uso, pode passar. Tá, só uma coisa a comentar. Aqui, isso aqui seria uma componente, isso seria outra, e Tá. até seria outra e juntou no rosto, por limitação. Uma observação, mantém aí. Por causa que a gente está utilizando motores que é na casa dos R$10, é um projeto extremamente barato, o mais barato da sala. Ele não tem uma precisão muito boa, como dá para ver que aqui tem alguns riscos, porque eu já vou mostrar o que acontece. Ele tem uns espaçamentos que é justamente por causa que a gente utilizou a impressão PLA. Ele tem muito atrito. Claro. Foi muito trabalhoso, pode passar. A gente tava, o passo mínimo dele, a gente podia nem trabalhar, era tipo 5 vezes. Não, claro. Melhor que o passo Esse daí é aquele com bem sem vergonha. Exatamente, porque para ele girar a engrenagem, ele precisa encostar na engrenagem. Sim. Só que se o passo mínimo for menor, Já ele não vai ficar a resolução diferente, né? Ele tem esse espaçamento. a gente comentou já. Então, essas foram as dificuldades que a gente encontrou e, inclusive, a resolução das matrizes, porque a gente está utilizando imagens, desenhos e resolução de 180 pixels por 180, justamente por causa de todas essas limitações. Isso aqui a gente chegou a fazer uma pesquisa dele também, né? Mas daí já é mais super. Essa foi uma pesquisa, entre aspas, viciada, porque a gente tinha que erguer dados, né? Mas a gente utilizou aquele primeiro exemplo, a primeira slide que tem a foto, essas fotos aqui com a foto dele e da Laura, e a gente perguntou para o pessoal se, sem saber quem que é, se eles conseguiriam identificar o rosto. A gente colocou, era uma foto minha e a minha foto, e essa aqui, ele era uma foto da Laura e dela, só que quando o Nicolas fez, 50% falou que tava, quando eu fiz, estava 25%. Sim, então era o povo que gostava de você ou não, né? Querendo ou não, não é aleatório, né? Eu acho que Então, aqui para os trabalhos futuros, pode descer, é justamente então aprofundar essa questão de quais que são as características que mais aparecem, porque a gente conseguiria utilizar, vamos supor que a gente vai fazer em larga escala, a gente consegue criar um banco de dados, por exemplo, paranaense, que justamente pessoas que têm tal etnia tendem a ter mais, aparecer mais em tais estados. Então, a gente consegue, abre assim o escopo de possibilidades do projeto, justamente isso de quantizar, né, as características que aparecem. Essa é a apresentação? Tem mais uma coisa? não, é isso aí mesmo. Aqui eu vou mostrar o catálogo, aqui são alguns exemplos dos Ok. Então, como essa impressora é uma impressora, tem que ser algo que tem que executar algo sempre padronizado, então a gente tem um processo que é uma padronização. Então, qualquer que seja a posição que essa impressora estiver, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Eu vou mover ela um pouquinho aqui para o lado, ela não poderia começar o desenho aqui. Então, o primeiro processo que a gente faz é inicializar ela. Ela vai para o setup 1, né, para o 0. Devido a todas as limitações, o projeto demora Mas bastante. tá bom. Aquela engrenagem tá um pouquinho levantada, não, Nicolas? Essa engrenagem não tá um pouquinho levantada, não? Não, tá assim. Tá bem ali embaixo. Tá inicializando aqui, ele tem o... Você quer ir botando a folha já? Que daí? Pode ser. Então, aqui tem uma folha, tinha uma dupla face, eu tirei porque ficou ruim, mas enfim, eu vou ficar segurando. Tudo bem, entendi. Vou fazer a conexão aqui, então, deixa eu aumentar para ver. Então, esperando a mensagem para o Norvino. Poderia pegar ali o catálogo? Perfeito, vamos fazer um desenho relativamente... Faz um nariz aí. Vamos, acho que um olho. Vamos supor assim, vou fazer um desenho 102, então eu vou vir aqui, ele digita ali, aí eu confirmo com o asterisco. Entendi. Se eu tivesse digitado errado, eu poderia digitar o cerquilha que ele vai apagar. Então, é 102. Confirma. Então agora ele vai iniciar a impressão, ele leu a matriz e ele vai falar qual que é a porcentagem concluída. E ele marca o 00 ali, né? Tá, isso. Agora note por que ele faz risquinhos, porque ele vai mover essa, ó. Sim. Tá certo, ele faz para... tá certo. Quais são os problemas que eu conversei com diversos professores em relação a traços contínuos, né? Sim. Só que a gente teria que criar algo do zero. Então eles recomendaram alguns softwares mesmo, porque a gente poderia de fato usar algoritmos gulosos para o projeto para ele se manter. Porém, a gente agora nós estamos tendendo a evoluir o projeto para fazer uma CNC maior. Sim. De fato, sem ser por PLA. Que é o que a gente estava vendo ali, inclusive, quando você chegou. Sim.
7% concluído. E como o Nicolas salva tudo, como comentou, você salva tudo numa fila, a gente tem todos os pontos já, então a gente consegue ver o quanto por cento já foi desenhado, né? Enquanto isso, eu vou tentar segurar aqui. Eu posso segurar aqui com o dedo. Tá, eu vou mostrar aqui o que acontece então no nosso diretório. Documentos, deixa eu entrar no diretório. Aqui, então, aqui a gente tem o nosso banco de retratos. Então, depois que faz todas essas impressões, a gente consegue fazer o seguinte, analisar. Então, por exemplo, eu digitei 00, já voei, gatão. eu fiz então a combinação de várias matrizes, essas daqui. Então, ela será salva nesse diretório. Depois será executado um código que vai somar todas essas matrizes. Essas matrizes são binarizadas, né? Eles são 0 e 1 aqui, então, querendo ou não, ele ele tem um sim, entendi. Ele tem que se manter no intervalo 0 e 1, então não pode ultrapassar isso somatório. Então, daí, depois disso, a gente faz o seguinte, ele faz a soma, então, dessas matrizes. Esse aqui é um exemplo de um desenho. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que é desse daqui. Você está vendo a distorção aqui do olho? Ele tá com um pouco mais cerrado a sobrancelha, isso aí. Então, esse é a primeira etapa. Aqui tem mais um desenho. Puxa ele assim. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é justamente fazer essa análise desse metadado, né? Então, aqui a gente consegue analisar. Desde que eu fui fazendo as apresentações, note que esses daqui apareceram, esses daqui que está com 3 foram os que mais apareceram. O que é o 302? Vamos ver. 302 é boca alongada. Então, portanto, se a gente formar um rosto, a gente poderia analisar e ver quais que são os rostos que têm a maior probabilidade de aparecer. Então, esse aqui é um dos exemplos que tem a maior probabilidade de aparecer. Porém, tem o problema que aqui tem umas imagens que está distorcida porque nós temos uns desenhos prontos. Sim. Então, se você juntar um desenho pronto, ou seja, esse rosto aqui inteiro, que é o rosto do Gabriel, ele está pronto. Tá. Se a gente somar com outras coisas, ele tem essa distorção. Esse é um probleminha. Mas, enfim, aqui a gente conseguiria erguer essas informações, né, de quais são os que mais aparecem. Um detalhe importante, né? Essas 3 que a gente colocou no começo, elas foram personalizadas, elas não foram feitas pelo catálogo, né? Sim. Que esse aqui é o Gabriel. Sim. Daí tem, deixa eu pegar aqui. Você tá ali? O Gabriel, aí tem eu com óculos, tem a Laura e eu sem óculos. Ok. Daí esses outros são arbitrários. Entendi.